Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 3 de fevereiro de 2021, dia em que a igreja celebra a memória de São Brás. Hoje é o dia de recebermos aquela bênção especial do dia de São Brás, a bênção da garganta. O evangelho de hoje se encontra em Marcos, capítulo 6, versículos do 1 ao 6, que diz assim: Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: De onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, disse o Evangelho, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus ficou admirado. Mas olha com que Jesus se admira. Jesus se admirou com a falta de fé deles. Quando Jesus ensinava, e ensinava com sabedoria, ensinava com autoridade, mas Jesus não somente ensinava. Jesus também curou a muitos doentes, expulsou muitos demônios. Tantos sinais Jesus realizou, que manifestava a sua divindade, que revelava que ele era de fato o Filho de Deus, que ele era o Messias, o ungido do Senhor, escolhido de Deus. No entanto, aquelas pessoas não foram capazes de reconhecer. Primeiramente porque o Messias que esperavam, na sua cabeça, no seu entendimento, na sua compreensão, era um Messias completamente diferente. Como um Messias que seria um grande rei poderoso, vindo da parte do Senhor, da parte de Deus, poderia ser filho de um carpinteiro, poderia ser um carpinteiro, poderia ser filho de uma mulher simples que se chamava Maria. Como? E o interessante é que eles, vendo os sinais que Jesus realizava, primeiro, diz o Evangelho, olha só, quais eram as perguntas, ou quais foram as perguntas que eles fizeram? Quais foram os seus questionamentos? Diz o Evangelho, muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? De onde veio? Como pode ele ter tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Quem lhes deu o poder para tal coisa? Ou seja, meu povo, mesmo vendo os sinais, eles não foram capazes de acreditar. Preferiram seguir os seus vãos raciocínios, as suas falsas compreensões. Estavam com seus corações fechados. Não reconheceram na humildade de Jesus, sim, o carpinteiro, filho de José, filho de Maria, pessoa simples,
não foram capazes de reconhecer Jesus na humildade e na simplicidade. Por isso, não creram. Não creram. E interessante é que diz aqui o Evangelho que Jesus ali não pôde fazer milagre algum. Os milagres falam de Deus. Os milagres falam da presença de Deus. Os milagres manifestam a presença do reino de Deus. São sinais da presença do reino. Mas eles não acreditavam. E aí é que diz o Evangelho que Jesus ficou admirado com a falta de fé deles. Às vezes, meu povo, nós somos do mesmo jeito. Quantas vezes nós vemos a manifestação de Deus no meio de nós? Quantas vezes nós vemos Deus nos dando sinais, sinais do seu amor, sinais da sua presença? Quantas vezes Deus fala conosco? Aquelas pessoas que estavam ali estavam questionando sobre a sabedoria de Jesus, como a forma como ele ensinava, mas hoje, nas nossas vidas também, no meio de nós, Deus tem falado. Eu não sei como é que Deus tem falado ao seu coração, à sua vida hoje, a forma com que Deus está falando para você hoje, eu não sei. Deus fala de várias formas, mas ele fala. Mas eu não sei se também você, diante da palavra de Deus, diante da voz de Deus, que lhe é dirigida, eu não sei se você tem acreditado ou não. Você tem acreditado na palavra que Deus tem lhe dirigido de várias formas? Por meio da Sagrada Escritura, por meio dos acontecimentos, enfim. Se pergunte hoje. Você tem reconhecido essa presença de Deus, a presença do seu reino? Você tem reconhecido os sinais da presença de Deus na sua vida? Ou você é como aquelas pessoas que mesmo diante da palavra de Deus, que mesmo diante do fato do Senhor falar ao seu coração, falar a você, a sua vida, mesmo diante dos milagres, dos sinais, das curas, você ainda permanece com o coração incrédulo. O seu coração hoje é um coração que crê, que reconhece a presença de Jesus, o Filho de Deus? Ou o seu coração hoje é um coração incrédulo? Quando nós somos incrédulos, nós não vemos os milagres acontecerem. Nós não vemos o agir de Deus nas nossas vidas. Por isso que hoje, o Espírito Santo renove o teu coração, renove a tua vida. Que o Espírito Santo de Deus renove a tua fé. Abra os teus olhos para que possas ver a presença de Deus. E ver também significa crer. Crer em nosso Senhor Jesus Cristo, que sempre está presente na nossa vida, nos abençoando, nos agraciando. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.